nas ruas. Está no ar mais um programa TV nas ruas. TV nas ruas, transformando e evoluindo. Boa noite, galera. Eu sou o Thomas, Tocais MCs. Estamos aqui com DJ Nando, certo? E hoje nós estamos aqui com uma responsabilidade muito grande para contar, ouvir, na verdade, né? E para também celebrar esse grande momento com uma das maiores pessoas do hip hop de São Paulo, né? A nossa matriarca, né? Regina do Rosário, ou melhor, MC Regina. Não é, mano, Nando? Sim, é verdade. Estamos aqui hoje com a MC Regina, uma grande mulher que fez história no rap nacional e ainda está fazendo. E juntamente aqui com a gente hoje no TV nas Ruas, né? Vamos estar fazendo aquele bate-papo, certo, amigos? Certíssimo, certíssimo. Então, com vocês, MC Regina. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Que bom. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, Carlinhos, TV nas Ruas, o projeto Resgatando Valores. Muito bem. Nossa, Reco, grande satisfação estar nesse espaço maravilhoso que vocês construíram. Muito obrigado por essa linda oportunidade que foi me dada hoje. Eu estou muito feliz e emocionada. Quando eu cheguei aqui na estrada, eu já vim assim tremendo. Porque eu falei, nossa, quantos anos se passaram e eu estou nessa estrada de novo. Avenida João Dias, Estrada Tapicerica. E aqui, a minha memória, ela voltou há 35 anos atrás. Que tinha um salão aqui na avenida chamado Colombina. E quem fazia era o saudoso Natanael Valêncio. Ele colocava nós para cantar. Sim. E ele foi uma pessoa que fez parte da minha história. Né? Então, sou muito grata por esse momento tão especial que foi permitido para mim hoje. Muito obrigada. Muito bem. Ô, Regina, mas só para entender, a gente conhece você, conhece a sua história. Eu faço parte do que você construiu, né? Eu acho que eu tinha meus 22, 20 anos, quando eu conheci o projeto Rádio 10 e outros projetos que você arquitetou, né? Mas as pessoas não conhecem você diretamente, já passaram praticamente 30 e poucos anos. E conta um pouquinho pra gente como foi o seu primeiro contato com o hip hop, né? E qual a importância disso, né? Vamos lá. O hip hop ele entrou na minha vida, na minha história, mais ou menos aproximadamente com 13 anos de idade. Vim de uma família difícil, com problema de alcoolismo, violência, como muitos que estão assistindo vão se identificar com a minha história. Filha de Rita Dias dos Santos, minha mãe, e de Joaquim Rei de França. Infelizmente o álcool entrou na minha família e destruiu a minha família. E na época de adolescente e criança, o jovem, a criança não tinha voz, tinha medo. Tudo era motivo de medo. Eu tinha muito medo. E o hip hop entrou como um acalento na minha vida. E das minhas amigas que também sofriam as mesmas questões familiares. Mas para chegar ao palco tem todo um contexto. Quem foi o grande motivador dessa história foi o Edson, o perfume da equipe Night People da região de Parelheiros. E ele que levou para nós a música, a dança, o acalento do bairro. Eles tinham uma condição melhor, vamos dizer assim. Eles vieram de uma família muito estruturado, uma família de preto estruturado, cultos, eles eram a nossa referência. Poxa. O seu Adão e a dona Margarida, né? Ela fazia bolo, a gente trabalhava com eles e a gente aprendeu muitas coisas com a família, né? E principalmente conhecer música boa. Música boa. Né? Quando eu ouvi pela primeira vez Jamie Borrone, que ele tocou, eu quase pulei assim. E pulei mesmo. E pulei a janela de casa para ir para o baile, né? Uma das minhas obras, né, que eu estou fazendo no meu livro, e uma das partes é A Menina da Janela, que conta exatamente essa história, que eu pulei a janela para ir para um baile que a Night People fez no colégio para cantar rap. Só que eu já estava ensaiando o rap com as minhas amigas e elas achou que a gente ia ficar só na brincadeira. Eu também. Mas aí eu falei, hoje é o dia de cantar.
O perfume falou, tá confirmado, meninas? Tá confirmado. Agora, como nós vamos, eu não sei, né? E aí deixamos, a noite chegou, minha mãe teve falando no carro que ela dormia muito cedo, né? O povo antigo acordava muito cedo e dormia muito cedo, porque trabalhava muito. E aí minha mãe caiu no sono e eu pulei a janela era de tramela, uma janela de madeira que tinha tramelinha. Eu pulei a janela, fui pro baile, cantei rap, depois voltei correndo, só que ela descobriu que eu pulei a janela. Jeito, mas né? aí eu falei, tudo bem, se ela ficar brava, ela ficou brava, mas foi uma bravura assim que mudou minha história. Depois daquele dia, foi um rompimento da prisão, principalmente do ser humano que sou eu. Sim. E da minha voz. Ali, a minha voz ecoou e nunca mais parou. E ali nasce MC Regina ali. Ali nasce MC Regina. E você já conhecia o Nando? Nando? Você já conhecia ela nessa época? Já conhecia. Na verdade, eu fui conhecer a Regina, que até te perguntar, né? Como que surgiu ali a Casa de Cultura, que era a Casa Amarela, depois virou Casa Vermelha, depois você desce, nossa, você sobe. Isso. E aí, na época, né, a gente ia curtir muito rap ali. Eu não sabia, me falaram, tá tendo um rap lá na Casa de Cultura. A Casa Amarela, na verdade, Santo Amaro. Vamos lá. E assim que eu cheguei lá, eu vi você, vi o Cristiano, vi os meninos lá tocando. Foi aquele negócio mais bacana, né? E foi quando eu te conheci ali. Né? E aí ficou ali nossa história de muitos. Na verdade, muitos grupos de rap que hoje é famoso, eles passaram pela Rádio 10. É verdade. A maioria é deles verdade. passaram por Isso é verdade. A maioria. Que bom. Essa pergunta é muito pertinente. A Rádio 10 surgiu de um movimento que começou em Parelheiros, na Praça de Parelheiros, no Coreto. Nós éramos todos de lá. Só que nós estávamos no Coreto e próximo do Coreto tinha uma base policial que existe até hoje. E nós estávamos lá conversando, trocando ideias, mas assim, a repressão veio, a gente apanhava, falava que a gente estava fazendo vagabundice, né? Enfim, todos os preconceitos que a gente sabe que nós enfrentamos na época. Sim. E todas as vezes, final de semana, que a gente ficava na praça, aconteceu alguma coisa. Vinha um policial e agredia, batia com cacetete. E aí nós começamos a buscar outros caminhos. Aí foi para minha casa, a minha mãe... Na sua casa? Na minha casa, lá no balneário. Começamos a se encontrar na minha casa. A minha mãe ficava brava também, mas ela... É melhor vocês ficarem aqui do que ficar na rua. Sabe aquela bronca? Mas aquela bronca de acolhimento? Sim, aquela autoproteção ali, mas... E aí tudo mudou. Que a minha mãe mudou a história, porque meu pai faleceu muito cedo, e minha mãe que cuidou de nós, 4 mulheres. A minha família é feita por mulheres. Só tem mulher na minha família. A cada 4 mulheres. Então, a gente começou a se reunir na minha casa, e só que começou a crescer, com muita gente vindo. Aí começamos a ir para a rua, tinha um campinho, a gente começou a ir para o campo. Só que precisava de um lugar para que viesse outras pessoas para estar junto conosco. Santo Amaro era o centro, né, da nossa região. Ainda é, né? Quem mora em Parelheiros, quem que resolveu algumas coisas, vem para Santo Amaro. E nós viemos para a Praça Floriano Peixoto, que era uma praça legal, não tinha polícia aqui em Santo Amaro, e aí a gente conseguiu contato com outras posses daqui da região do Capão Redondo, por exemplo, Conceito de Rua, né, foi uma das primeiras posses que nós tivemos contato, mas para eu formar uma posse eu fui para a Zona Leste, foi onde eu conheci a Aliança Negra. E aí Paniquinho, Wilson. Foi uma viagem assim incrível, né? Muita história, né? Uma história nessa... É verdade, tem muita história. Um detalhe, eu conheci a Regina pela primeira vez, ela indo para essa posse. Ela entrou umas 30, 40 pessoas no ônibus, e eu estava no ônibus indo para casa dos meus avós, que eu nasci na Zona Leste, né? Eu não sou de Parelheiros raiz. E aí, o que aconteceu? Ela veio e chegou assim, me cutucou. E aí, irmão, você curte rap e tal? Só que eu já gostava de Public Enemy, né? Nossa, e aí eu vi os caras com NWA, camiseta de NWA e não sei o que lá, na hora da Banete, tinha Public Enemy. Eu falei, caramba, ó, tem um movimento acontecendo aí, tal. E aí, eu já tinha um contato com o Paniquinho, que é o Gildean, lá na Zona Leste. Aí, ela falando isso, depois que o Paniquinho me falou, mano. Não, eu quero conhecer essa pessoa aí. Aí, até hoje ele fala assim, quem me apresentou o Rádio 10 foi você que me apresentou a Regina. E já tinha essa conexão, Olha Regina. só. Poxa vida. Pois é. E aí você foi pra lá...
fomos para Floriano Peixoto. Certo. E os encontros começaram a acontecer aos domingos, Certo. porque a maioria de nós trabalhávamos, e office boy, a galera, não tinha meio de comunicação, era orelhão Sim. ou ponto de encontro. Marcava ó, tal horário, domingo, na Floriano Peixoto. E era assim o meio de comunicação. Começou a surgir várias pessoas vindo. Tinha um centro de convivência em Santo Amaro ali, ainda tem um centro de convivência, onde era um centro de jovens, de acolhimento de jovens. E esses jovens começaram a vir, ia se agregar. E a maior preocupação era informação. Dar informação para esse jovem, porque, assim, na época, estava se matando muito jovem preto. Isso. A violência era absurda. Era assim, infelizmente, era um genocídio. O próprio povo se matando. Porque quando tinha uma repressão, se colocava um policial preto para ir lá e reprimir os irmãos. É isso mesmo. E era esse jogo. Era uma agenda, né? Era uma agenda. Então, assim, nós começávamos a conscientizar e todo mundo sofrendo por conta da violência, e as músicas começaram a surgir como acalento mesmo. Sim. Foi começou a se expressar dentro das letras de rima, né? Começamos a fazer poema. Sim. A gente começou era tão bacana que veio, não foi só o movimento de rap. Sim. Tinha uma galera do rock, que também estava sofrendo as mesmas retaliações que nós. Tinha o pessoal do samba. Eu sempre fui muito eclética. Eu sempre tive um povo de todas as culturas ao meu lado. Certo. Eu vim de uma família, assim, de artista. Só que a minha avó, ela tocava um pandeiro. A casa da minha avó era um quilombo, lá no balneário. Existe esse lugar até hoje, é nosso. Infelizmente, não tem mais esses encontros, né? Da família, dos amigos. Mas existe esse lugar ainda onde eu moro. E é da minha família, assim, a gente tem as memórias. Às vezes eu estou na minha garagem, na minha área, e vem todo aquele filme de como era gostoso, né? Era memória afetiva, né, Nando? Memória afetiva. Nós não tínhamos muito, mas nós tínhamos alegria. Quando dava para ter. Perfeito, Entendeu? Bem isso, Era resistência o tempo todo. Sim. Uma luta de resistência o tempo todo. A gente passa ali em frente a Casa Madeira de Cultura. Quando eu passo em Tomara, às vezes comprar alguma coisa, eu passo por ali, eu falo, nossa, eu vivi aqui, muito tempo, muitos anos aqui quando era rap, né? Eu fui 2 vezes só nessa aí lá de Júlio Guerra, mas aonde eu fui mais foi lá na Casa João Dias. Na João Dias. E era muito, né? Era em cima, muito. Ali eu tenho muitas memórias ali, eu lembro do África, eu lembro do Conexão do Morro. Sim. Meu, eu lembro de muita gente ali. Sim. Muita gente ali. Todo mundo assim, assustado e tal. Eu me lembro do primeiro dia que eu fui lá, aí eu fui o Fox, né, o Tocais era eu, o Fox, o Flavor J, que era o Ito, e o Josa. E aí a gente chegou lá, meu, assim, a gente viu aquela rapaziada e todo mundo esperando lá de fora para entrar. E aí tinha que assinar a lista. A Regina, ela fez uma organização, viu, pessoal? A Regina, ela não só fez do hip hop uma ferramenta, como ela reorganizou a estrutura orgânica do hip hop. Vou dar um exemplo. As mulheres, naquela época, elas iam com roupas de homens, de rappers, né? Verdade. De jaquetão, calça big e tal. A Regina falava, não, as minas têm que vir do jeito que elas querem vir. De top, de saia, E foi isso. Foi uma revolução. E ela dava várias broncas na gente, pertinente, porque o hip hop ainda é, mas naquela época, o hip hop ele trabalhava para o machismo. Perfeitamente, né, Regina? Sofri muito essas questões do machismo, né? Principalmente nos bailes, nos festivais, que a maioria eram homens, e eu fui uma das primeiras mulheres na região de Parelheiros, e sofri essas retaliações. Por exemplo, não tinha um DJ, o cara não queria tocar. Mulher não vai tocar. Aí eu andava com a bolacha de braço, que foi o perfume que me doou um disco, que eu não tinha dinheiro para comprar disco, era outro universo, né? E eu cantava na base de Coboldi.
Vixe. Era pesado. Só que os vinil, antigamente, eles tinham o lado instrumental e o lado vocal. Sim. E aí, todas as vezes que eu pedia para os manos colocarem, eles Certo. colocavam vocal. Ô, E sacanagem. aí sacaneavam comigo. Mas aí eu era muito ousada. Sim. Eu sou muito ousada. Sim. Eu falo assim que a ousadia é meu nome. Hum. Porque se nesse movimento monstruoso, na época, 35 anos atrás, a maioria de homens, né? Uma mulher chegar e entrar pela porta da frente Sim. sendo mulher, Sim, né? Sendo mulher. forte. É. Tem que ser gigante. É isso. E eu fui conquistando meu espaço, porque eu digo que assim, espaço não se compra, espaço se conquista, e na humildade. Perfeito. Eu assim, vi as diferenças, mas nunca quis ser igual a eles. Eu tenho o meu talento, eu tenho o meu valor, e eu vou conquistar meu espaço. Teve muitas vezes que teve que ser pegado à força. É o meu direito, não é? Muitas vezes fui também trollada. Né? Hoje, não era essa palavra na época, mas hoje você usa. Trollado, né? Era trapaceada. Sim, ultrapassa. Marcava de fazer uma apresentação, aí chegava um outro grupo, tirava eu e colocava outro. Colocava outro. Entendeu? Olha. Então eu sofri tudo isso, que hoje está tudo pronto. Hoje, que ótimo, Sim, é isso. que bom que as porradas que eu levei, que você levou, que nós levamos junto, Sim. abriu esse grande leque e preparou esse chão para quem está chegando hoje. Entendeu? E uma coisa que eu gosto de ressaltar sempre que eu estou falando sobre o hip hop é que quem está chegando é importante conhecer a história. É isso. Alguém morreu, Sim. alguém lutou, alguém apanhou, alguém se doou para você estar aqui. Por exemplo, esse espaço. Não foi um espaço fácil de conquistar, Sim. mas olha que conquista. Está falando de hip hop dentro de um estúdio, com todo o glamour que eu mereço. Obrigada, viu, gente? Estou me sentindo muito especial. Perfeito. Isso foi uma luta, foi uma construção. Não nasceu pronto e não veio uma pessoa boazinha e doou. Não, foi muito suor, foi muito choro, foi muita garra, mas chegamos aqui. O Rê, muitos de nós, assim como Carlinho, como Reco, como Nando, muitos de nós, a gente bebeu dessa água que você nos deu, no nosso copo de vazio, de sabedoria. A gente estava meio que... Eu lembro que muitos de nós eram muito radicais, né? Eu me lembro muito que eu olhava pro Carlinho, e aí o Carlinho era sempre assim, aquela sobrancelha assim, sabe? Cara fechada. Isso, eu lembro também dos meninos do quem me acolheu no dia, porque você ficava muito ocupada. Eram os meninos do conceito moral. Sim. Entendeu? Então os meninos, não, mano, pode ficar de boa aqui e tal. Vocês é de Parelheiro lá das aldeias, lá assim, a gente é... Vendo tudo isso que a gente está contando, toda essa experiência que a gente está contando, você acredita que foi deixado um legado? Eu acredito, porque numa certa parte, se você desanimar um dia e falar assim, cara, o que eu deixei para as próximas gerações? Você deixou um Tocaias, você deixou um Carlinhos com TV nas ruas, você deixou muita gente, deixou um Nando, muita gente acreditou no seu propósito e foi para frente. Seria mais ou menos isso? É isso aí. A ideia, na época a gente não tem noção, porque era muito jovem e só queria lutar, só queria espaço. Eu não tinha noção da grandiosidade que é hoje. Quando você fala assim, Regina, eu sou um fruto do trabalho que você realizou. Sim, é isso. Você fala muito isso para mim. Foi chefe, E eu fico muito feliz em saber que eu tenho você, que eu tenho o Nando, que eu tenho seu filho, sim, que eu tenho uma sim, família, eu isso tenho mesmo, dois verdade. filhos que entendem Sim. quem é a mãe deles, qual foi o meu papel dentro do hip hop, qual é o meu papel. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, só para continuar essa parte, mas que é importante falar, como que nós chegamos na Casa de Cultura? Floriano Peixoto, Tony Brandão, foi o coordenador da época que tirou nós da rua e levou nós para a Casa de Cultura, porque ele viu muitos jovens organizados, sentados numa praça, conversando, discutindo assuntos que a escola não ensinava. A escola não me preparou. Eu não tinha a pedagogia da escuta e da fala. Não. Quem nos deu fala foi o hip hop.
E aí nós tínhamos a formação da rua. É, Eu vim dessa formação. A gente tinha a sede Do conhecimento. do conhecimento, da inclusão. Da né? inclusão. Pô, por que eu vejo ali bandas e tudo mais? Por que eu não posso fazer isso? E você até me contou uma história, o Nando, que ela falou assim que quando eles estavam fazendo esse evento do lado de fora, o Tony Brandão, é isso? Isso. Falou assim, ô, cara, por que não faz isso lá dentro? dentro. Isso aqui é 10. Isso. E foi aí que surgiu Foi Rádio a Rádio 10. Ele falou: o que vocês estão fazendo é cultura, tem que estar dentro da casa. E aí ele viu todo aquele pessoal organizado e falou: nossa, mas isso aqui é muito 10. Vamos começar a colocar as caixas para fora e vocês vão começar a se reunir aqui. E aí ele colocava as caixas de som na janela da Casa Amarela, lá na isso. Floriano Peixoto, Sim, Júlio sim. Guerra. E ali se tornou a Rádio 10. 10 porque nós éramos 10 e o projeto se tornou Rádio 10, porque era uma rádio, ele construiu uma rádio alternativa, com as caixas para fora, e quem passava na Floriano Peixoto escutava. Era como se fosse uma rádio online, mas na rua. Preço da rua, com caixas para fora. Entendi. E todo mundo passava, e as pessoas entravam e falavam. E então, assim, a gente ia construindo junto. Tudo bem, gente? Tô invadindo, não tem como não invadir. Nessa hora vai passar agora só o meu, só vão ouvir a minha voz aí. Mas eu queria fazer uma pergunta, se eu pudesse. Claro. Posso? Pode. Não tá no script isso aqui. O Carlinho também já deve estar até mais brabo ali, chateado comigo. Comigo ele fica com essa mesma cara de antigamente, ele continua o brabo. Mas assim, eu queria ser grato, primeiro, obrigado por tudo, minha irmã Regina, que você fez, asfaltou a pista para que a gente viesse. Nós pegamos a obra, não estava acabada, como também não está. Fizemos muitas coisas, mas hoje eu posso dizer assim, ó, gratidão. Hoje eu vivo o rap mantém, e eu espero que vai manter durante muito tempo a minha família. Todo o recurso que eu tenho financeiro é através do rap, do que eu me tornei graças ao rap. Então, gratidão porque você, naquela Casa de Cultura de Santo Amaro, onde era um point, onde naquela época para mim era um sonho, eu imaginava que eu nunca ia viver disso, nunca seria isso. E ver você aqui até é emocionante, porque faz parte realmente da minha história. O rap é a minha história, a minha vida. Claro que hoje eu sou um cara convertido, me converti, pastorei uma igreja de quebrada, é através do rap que também foi aberta as portas para eu conhecer o evangelho e etc. Tal. Sou formado em teologia, tenho outras formações, mas tudo através daquilo que, graças a pessoas igual a você, e você é um grande ponto forte, um dos alicerces muito forte para que hoje eu pudesse viver o rap e do rap. Agora, depois de agradecer muito, eu queria fazer uma pergunta. Pessoas importantes que também seguraram que também se tornaram uma grande referência, que também seguravam nesse tempo toda essa estrutura, mas hoje eu vejo na rua usando crack. Hoje eu vi que desistiram da caminhada, depois que montaram, fizeram a família, cresceram e esqueceram talvez o propósito que o rap trouxe, e hoje não quer saber de rap, porque quando fala do rap é algo que pode ser um gatilho para algo que machucou muito. Eu queria muito que você comentasse acerca desse monte de gente que fez toda essa estrutura, mas que hoje ou está na rua usando crack, ou desistiu, mesmo estando com a família estruturada e tal, mas hoje já não acredita mais nessa luta que não vencemos, mas que hoje está muito mais simples de viver. Eu queria que você falasse desse povo, se pudesse dar um conselho para essa rapaziada, porque hoje o nosso trabalho é esse, né? Dar um conselho para uma rapaziada: ei, volta porque deu certo. Quem disse que não deu certo? Tem dado certo e deu certo para quem levou isso, não como hobby, mas como alguém, como algo de vida. Eu sou um grande exemplo disso, que deu muito certo para mim. E Deus abençoe, fiquei muito feliz de revê-la aqui nesse lugar. Tá bom? Minha voz agora vai sumir e eu queria aproveitar a resposta, tá ok? Deus abençoe. Perfeito. Essa pergunta muito pertinente. E eu vou contar um pouco da minha história. Eu vivi o apagamento do hip hop, porque teve um momento da minha vida que eu tive que escolher em seguir, em cuidar da família. E eu decidi cuidar da minha família, porque eu tive um filho com 20 anos,
eu e o Cristiano, nós constituímos a nossa família e chegou uma hora que assim eu precisava dar comida para o meu filho, precisava dar cuidados, precisava cuidar, né? Fazer o meu papel de mãe. E o hip hop, na época, não me deu condições financeiras falando, né? Na época. Hoje, vamos dizer que tem portões e portas, janelas abertas. Que bom que chegamos a esse nível de ter condições de sobreviver, de se manter, de construir, né? Porque foi toda uma luta. E eu digo mais, eu parei? Não parei. Eu tive que escolher naquele momento. Só que não, quando algo é muito dentro de você, Sim. é um chamado, Sim. aonde você for, você vai contagiar Vai. através desse movimento. É isso. E eu fui para a universidade, e chegando na universidade, o hip hop foi minha base. Eu precisava de um diploma, porque todo conhecimento eu já tinha, mas eu não tinha um papel que comprovasse que eu tinha habilidades para lidar com pessoas, para lidar com conflitos, para trabalhar a questão do incentivo, da alfabetização, do aprendizado. E eu deixo um recado, não pare, se parou, volte, porque o seu sonho não morreu, o nosso sonho não morre. Existe um discurso, às vezes, que é assim, o Rê, tipo assim, olha, o que vocês fazem não vende. Não vende. O que vocês fazem não vende, cara. Pô, não dá, não vende. Mas é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. O trabalho que a gente faz, que é um trabalho de base, e é um trabalho de não apagamento da nossa história, e um trabalho de reparação também. Entende? Porque o que precisa entender no hip hop? Eu lembro que Chuck D fez uma frase: não confundam cultura hip hop com movimento hip hop. E eu entendi dessa forma. Cultura hip hop é a arte, é o fazer, é o brincar, é tudo isso. Movimento hip hop é aquilo que vem além. Ele já pega o quinto elemento, que é o conhecimento. É o conhecer e aplicar. O que falam hoje que... Entre o grafite, né? Isso. Entre o grafite, entre o break, Isso. entre os DJ, o MC. Só que entre os fundamentos atrás dele, os valores atrás dele, sabe? Aquela coisa do o rap é compromisso, mas não é que o rap é compromisso que eu tenho que fazer melhor. O compromisso é, irmão, você não pode esquecer da tua quebrada, você não pode esquecer do teu irmão, entende? É muito disso. Existem muitos rappers da antiga que desanimaram. Por que o Thomas com 54 anos ainda continua, ainda tá... Parece que o cara começou ontem. É porque, para mim, o rap e o hip hop, ele é uma bateria para eu viver. Foi ele que me trocou ideia comigo quando meu pai não podia trocar ideia porque estava trabalhando direto. E graças a Deus eu tive uma base familiar. E muitos não tiveram para ter esse acolhimento. Eu não sei se com o Nando foi da mesma forma, mas assim, o hip hop... eu lembro que tinha uma fala também que era assim, o hip hop acabou. Acabou, não vejo mais hip hop. Não é que acabou. Nós começamos a ir para as universidades. Exatamente. Fomos fazer. Isso, a gente subiu o degrau. E no meu caso, eu sou educador social, CCA, CCJ, CJ, MSE. Então a gente entendeu que a gente precisava vir de conta da nossa história, entende? Buscar a nossa história e devolver aquilo que a gente ganhou, porque os anos 90 foi difícil. Pessoal, os anos 90 não era para amadores, não era. Jovem preto era assassinado direto, tinha muito essa questão, as mulheres sofriam muito mais do que hoje. Então, o hip hop, ele nos salvou. E então, para essas pessoas que desanimaram e acham que tudo acabou, não, cara, você é um griot, você subiu, apenas você, se você parar de pensar apenas no hype, só na música, e começar a entender que a música também, você pode trabalhar ela, porque para mim a música, ela trabalha primeiro a mim, eu sou o primeiro cara salvo pela música, pelo rap.
Música é tudo, né? Entende? Ela Música é transforma. Não é mais ou menos isso? A música pura. Entende? Então é importante ver isso nessa questão, porque muitos que pararam e que estão desanimados, com depressão, pô, aí ó, nós já temos até um convite. Temos um grande. Posso falar do Por convite? favor. Nossa, que bom. Olha, vou falar bem para vocês. Quem estava desanimado, levanta, sacode a poeira. Não fique parado. Dia 29 de agosto, depois de 30 anos de história, estamos retomando as nossas atividades na Casa de Cultura de Santo Amaro, Júlio Guerra, exatamente onde nós começamos, na Praça Floriano Peixoto. Por isso que eu digo para vocês, tudo que é seu e do seu direito volta para você, só depende de você. Perfeito. Vai para cima, busca, se anima, a idade não importa. Eu tô com 52 anos, olha que beleza. Eu tô muito me sentindo com idade de 20. Por quê? Porque eu parei, mas eu não desanimei. Isso. Eu deixei numa caixinha o meu sonho. E eu sabia que no momento oportuno as coisas iam acontecer. E estão acontecendo de uma forma muito natural. Mas é porque, assim, eu sempre quis estar onde eu estou hoje. Trabalhei muito para isso. E hoje eu vivo contando do hip hop. Quem é o hip hop? O hip hop é Regina, é a transformação, é a mulher que eu me tornei, a mãe, a formadora. Hoje eu estou na área de educação. Hoje eu tenho assim, uma história brilhante, que o hip hop é ferramenta pedagógica. Eu uso esse material pedagógico para transformar e desenvolver o meu aluno, dar direito para ele de fala, de escuta, de se expressar, de pensar, de refletir. Todo mundo tem os seus direitos, mas tem que dar direito à fala. Você precisa ouvir, mas é muito mais importante você ouvir o outro falar, porque às vezes ele só tem você como ponte para atravessar para o outro lugar que ele quer andar. Muito bem. Vou pegar uma falinha aqui rapidinho. Isso. O pessoal que está em casa, a galerinha aí, ó, o seguinte, a Regina, a MC Regina, né, como foi conhecida, ela também resgatou muitas meninas na época da Rádio 10. Você é maluco. Como existia ali também uma roda de break que a gente fazia, tinha os b-boys e não tinha na época ainda as Big Miguel não tinha essa nomenclatura, né? Porque as meninas, elas ficavam meio assim, entendeu? Ela viu os meninos dançando um break ali e a gente falou, vocês têm que ir lá, vocês têm que participar. E a Regina falou, meninas, vamos pra dentro, vamos dançar também. Aí começou a surgir as Miguel, por conta da nossa amiga Regina. Obrigada. Que fez o resgate também das meninas lá, Sim, né? com certeza. Muito bacana. Na época a gente não tinha essa palavra empoderamento, né? Mas verdade. tinha a palavra você pode, você deve e o espaço é seu. Vai lá e é seu, não pede licença, não precisa pedir porque é seu, se aproprie. Mulher pode tudo, por que não? Pode tudo, não tem aquela classificação de que hip hop é do homem e break é de homem, não é de mulher, não tem isso. E a Casa de Cultura, voltando um pouquinho, ela trouxe esse espaço de vamos dizer, de acolhida. Acolhimento, é isso mesmo. Era um acolhimento, porque não era só cantar, dançar e discotecar. Nossa. Primeira coisa, nós discutíamos um assunto, Sim. tinha algo para conversar, tinha uma roda de conversa. E isso está gravado. A mídia foi até nós. Sim. Isso tem registro. Né? Nós temos 2 registros importantes. Posso falar de qualquer uma a emissora? Por favor. Na época, em 1992, o Globo Repórter foi até a Casa de Cultura e fez essa cobertura. E eu nem precisei falar, eu deixei os manos falar, as meninas falar, eles mostraram, porque era um espaço familiar. Era jovem, criança, homem, mulheres, adultos, senhores, senhoras, era todas as idades. E nós tínhamos uma coisa muito legal. Aquele espaço era ali um lugar, um quilombo mesmo, de respeito. Não tinha nada de álcool, fumo, nada. As galera respeitava. Quando chegava na Casa de Cultura, se ele fumava um cigarrinho, aí chegava e não, aqui não pode. É verdade. E os espaços eram cuidados por todos. Todos cuidavam do espaço. Foi uma luta de resistência e de ocupação, porque tinha, às vezes, também, a gente era burlado, que o pessoal que tinha a arte
Não, mas essa sexta-feira é nossa. Todas as vezes que tinha alguma coisa diferente, queriam tirar nossas sexta-feiras. Porque nossa sexta-feira era um lugar de refúgio. Era verdade. A Casa era de verdade. Cultura era um lugar de refúgio. O cara estava sofrendo na comunidade. Sim. E quando chegava a sexta, não via a hora de chegar 6 horas da tarde para ir para a Casa de Cultura. E ele passava por baixo, não tinha condição nenhuma. Mas, ai, que bom que eu cheguei. Quantas vezes os manos da Zona Leste, do Capão aqui mesmo, vocês, o Duque, Nossa, Deus o tenha, né? O irmão Dux, Então, o Dux, né, o Carlinhos... Nossa, nem se fala. Meu Deus Chegava do céu. reclamando, todas as Toda vezes, vez, né? Ele era Como foi difícil chegar aqui hoje, mas a gente chegou. A gente chegou. Falei, é isso aí. o fusquinha azul dele. Aquela Isso. Mas eu quero ressaltar algo muito importante que marcou a nossa história. Nando, Carlinhos, Thomas, acho que não tinha chegado ainda. Não, ainda. Foi quando nós fizemos um dos maiores encontros de hip hop no Jorge Bruder, lá em Santo Amaro. Sim, Nós sim, arrecadamos sim. na época. Você ficou na discotecagem, nós Foi. nós arrecadamos 9.000 toneladas de comida. 9.000. Quem apoiou a campanha foi Herbert de Souza, o Sim, o Betinho. Betinho, Isso. verdade. Mobilizamos todas as redes, desde saúde, polícia, a CT. Foi um monstruoso evento. E tivemos a graça do Brau vir e fez um show Racionais na época. Teve E vários, foi no dia do jogo do Santos, hein? Teve vários. Que era de impossível, nome né? lá. Muitos. Muitos. Comando de MC. Comando de DJ. MC, RPW, filosofia foi. de rua. Muitos. Muita Foi um gente. showzaço aquele dia. Foi um show e nós beneficiamos muita gente. E o mais legal de tudo, quando passa na minha cabeça, é que a gente não tinha noção do que estávamos O que fazendo. estava fazendo, né? Nós só queríamos fazer. Também estava o Cal, que te ajudou? O conceito de rua foi um Cal, encontro de todas sim. as postas. Todas as postas. Gente, veio pessoas, foi mais de 10.000 pessoas. A quadra lotou lá, né? A quadra. Foi o ginásio. O ginásio, né? O Jorge Bruder é um Jorge ginásio. Bruder. Foi um dos maiores eventos. E assim, muito triste que não tem esse recurso que nós temos hoje da mídia, da né? A gente mídia. vê de volta. Poucas né? fotos, eu tenho você lá, tem o Carlinho, tem Caramba. algumas fotos. E isso foi uma das maiores lutas, que às vezes eu me fraquejei, fiquei fraca, sabe quando você tá assim, numa subida, que parece que não vai chegar nunca, aí eu vou, olho o álbum, busco alguma coisa, e aquilo me faz tomar força de novo e seguir. Eu falei, não, eu preciso continuar. Perfeito. Eu não posso parar, porque ainda tem muita gente que a gente precisa trazer. A gente precisa resgatar Sim. os manos e as manas que, por alguma coisa, pararam no meio do caminho, por alguma situação. Então, assim, fica o recado. Se levanta, se erga, se empodere e vai para cima e busca aquilo que é seu e do seu direito. Então, só para lembrar, pessoal, a gente está aqui no estúdio do Resgatando Valores, né? Uau, No podcast maravilhoso. TV nas Ruas. E tem o apoio aí da Ponto da Fogaça. De quem seria o Ponto da Fogaça, Quem né? seria, né? Regina e Tempero. Regina Tempero, Regina Ponto da Tempero, Fogaça. Ponto da Fogaça. É o nome da nossa empresa, da minha família. Tá, Ela está consolidada já no mercado há 5 anos. certo. Nós começamos com essa empresa na pandemia, mas nós começamos com pães, trabalhando com pães. Morávamos num condomínio onde a pandemia foi brava, várias pessoas perderam família e ficaram doentes. E aí, eu e meu esposo, meus filhos, a gente falou, precisamos fazer alguma coisa. E nós começamos a fazer pães e colocar nas portas para as pessoas, porque ninguém Caramba, saía. Você é maluco. Não dava, não tinha como sair para comprar. E como sempre, né? Eu nunca vou ficar incomodada, vou ficar parada. E eu tomei essa ação. E desta ação se tornou uma grande empresa, né? Super consolidada. Aí eu entrei no curso, né, de gastronomia, me formei, hoje eu sou uma chefe, porque eu amo cozinha. Eu tenho esse chamado da minha família. Minha mãe era cozinheira, minha avó. E tempero, por que tempero? Regina Tempero. Regina, porque sou eu gosto do meu nome, né? Ele representa muito para mim, e representa realmente o significado, que é rainha.
E tempero por conta da minha família, porque todo mundo passa na rua e fala, nossa, que tempero! Tempero. Regina, que tempero, né? Ai, cara. E aí eu coloquei Regina Tempero para homenagem à minha família. Foi, e é um projeto muito lindo e nós estamos aqui patrocinando pessoas, ajudando pessoas, e é esse o nosso papel. Sim. Ô, Nando, a Regina, a gente tem essa conexão muito grande. Nós somos do mesmo território, eu sou do território lá de Parelheiros, né? Só que eu sou lá do fundão de Parelheiros, próximo das aldeias, né? Aldeias indígenas lá. Quando... Muito, não, é muito longe, Nando. Quando a gente começou a se reconectar, né? A gente pensou em muitas coisas, né? Só que uma coisa que eu falava para Regina, que a gente conversava, o Curtis também, né? O Carlinho, o Cal principalmente também, Nando, era do retorno dela, desse retorno, né? A importância desse retorno. E esse retorno vem com coisas diferentes, porque ela não só vem como a MC Regina, educadora, e vou dizer mais, eu já fiz parte de trabalho junto com a Regina, já fui nas escolas que ela lecionava, fui lá dar um apoio, e assim, a gente fez sim, tanto esse trabalho de educação antirracista antes de se falar nisso, né, Regina? E também essa questão do letramento racial, porque o letramento racial, ele não acontece de estalando o dedo. O letramento racial, ele acontece com a vivência, né? Então, a vivência da Regina com essa questão de letramento e o hip hop, né? Aí eu queria tirar um pouquinho e ver com o Nando. Nando, quando você encontrou a Regina naquela época, você viu a mesma coisa que eu vi na Regina referente a isso? Essa oportunidade diferente, não de ganhar dinheiro, de ficar famoso, mas uma oportunidade de ser uma ferramenta também? Sim, com certeza. Eu vi, e a gente vê até hoje, né? Ela sempre foi uma mulher forte, sempre foi uma pessoa batalhadora que sempre ajudou todo mundo lá. E a gente via o sofrimento dela, como que era, cara. Tinha época que a gente chegava lá, o som não funcionava, só que a gente se quebrava. E o que a gente fazia? Que não pode bater palma aqui, né? O Carlinhos falou que não pode, a gente não pode bater palma, mas eu falo pra vocês sobre o que era nas palmas. Cantava nas palminhas. Era mesmo. Sim. Entendeu? E todo mundo ia, vambora! Vamos lá, galera. Ela chorava, cara. Ela chorava. Verdade. Eu falei, calma aí, não fica assim não, vai dar tudo certo. Várias vezes. Calma. E foi dando certo, cara. Graças a Deus, foi muitos anos ainda, né? Foi, nós Então, ficamos muitos anos. Regina de volta, uma mulher forte, batalhadora. Emocionada. Muito bom estar com vocês, muito bom esse momento, muito bom tudo, estar voltando, o retorno. Eu retornando hoje com muita mais maturidade, clareza, muito realizada, e vou me realizar mais depois que lançar o meu álbum. Estamos trabalhando algumas músicas, mas eu quero deixar assim aqui algo muito especial, aproveitar que meu amigo está aqui. O Thomas, ele é o grande gerenciador desse impulso. Ele falou, Regina, você é uma águia, você precisa voar. Ele foi na minha casa, no momento que eu estava assim, já tinha desistido. Falei, não, acho que não tem mais nada a ver comigo, porque eu me senti apagada no hip hop. Vi que o hip hop cresceu, hoje tem uma secretaria, né? Tem pessoas que faz parte do nosso meio, mas que de repente não vê nós como parte. Eu observando em alguns lugares que eu passei, porque eu tô indo nos lugares para eu saber o que está acontecendo. Muitas das vezes a gente chega, vamos dizer, não é visto, porque as pessoas não querem nos enxergar. Mas eu falei para o Thomas, nós vamos aparecer, nós vamos marcar o nosso território, nós vamos marcar a nossa presença, porque é um direito nosso. E se tem direito, nós vamos alcançar a nossa parte também. Então eu vejo muita resistência ainda, principalmente agora, sabe? O rap, ele cresceu, mas algumas coisas mudou. E muitos estão se importando só com o seu próprio umbigo. Não está lembrando dos irmãos que fez a base. Quem fez a base? Tá como? Exatamente. Precisa de apoio. Às vezes tem pessoas que estão com problema de saúde. Muitos não foram nem citados, pessoas que fizeram parte da história. Por exemplo,
Um cara que mudou, que revolucionou, que veio para Parelheiros, que saía da Zona Leste, que foi o Ivo do Face Negra. Exatamente. O Ivo, ele faleceu, ninguém nem ficou sabendo, foi um cara importantíssimo. Quantos outros? Apagamento histórico. O apagamento histórico veio. E ele veio me sufocando, só que aí sempre tem uma luz. Alguém vai ser a luz na sua vida. O Thomas foi o cara que me reacendeu. De verdade, eu estava na minha casa, quietinha. Aí, você precisa voltar. E as coisas foram acontecendo, mas eu acredito que aconteceu agora porque eu estou preparada. Sim, é isso. Tudo tem Nós seu tempo. estamos preparados. É outra pegada. Maturidade, E as né? coisas estão chegando. Quando a coordenadora da Casa de Cultura entrou em contato comigo e falou, Regina, você precisa voltar. Olha só, precisar voltar não é um convite. Sim. É uma necessidade de ter um projeto vivo como o nosso. Um ponto de encontro de famílias, de jovens, de resgate de pessoas, de vida, de história, de legados. Né? Ô, Rê, Regina, Opa! a gente tem 5 minutinhos. minutinho. Já? Só isso? Só, O Carlinhos não quer dar mais um Tá minutos, bom. né? Muito rápido. Tá ótimo. Então, assim, eu e o Thomas e eu tínhamos várias perguntas para te fazer, mas o tempo é bem pequenininho, né? Mas assim, eu tô vendo que você também já participou de livros, acho que já escreveu também algum livro? Estou escrevendo meu livro, mas eu tenho a Mostra, participação, deixa eu Mostra, mostrar aqui para mostra vocês. vocês. Projeto Rappers, feito pelo Guerre 10, 30 anos de hip hop. Tem uma parte aqui, ó, conta a minha história. Aqui já falo um Legal. pouco do meu legado, da minha história como empreendedora, quem sou eu hoje como professora, né? Esse livro, Projeto Rappers. Pode crer, que foi a primeira revista que eu saí na época, mas aqui é um trabalho feito pelo Guerre 10 também. Você é louco, você Colocou, é maluco, cara. né? Olha aqui eu com 17 Nossa, anos. velho, que da hora, mano. 17 aninhos, né? Aqui foi o Encontro das Posse, um trabalho comunitário. A importância das posses dentro do hip hop, Você é maluco. que é o quinto elemento, que é o movimento quinto elemento. político, É orientador. isso. Sim. Nós somos educadores. É. O educador, ele é aquele que faz, né, uma conexão, que faz uma ponte na vida de uma pessoa para ela mudar, que abre espaço, que dá direito. É diferente do professor. O professor, a gente trabalha com conteúdo, com ensinamento. É diferente ser educador e professor. Você é maluco. Tá? Então, assim, o educador é aquele que acolhe, Sim. que faz uma intervenção Sim. na vida de um ser humano. Ele E tem o professor, uma vocação ele mesmo. tem uma vocação. E o professor, ele trabalha conteúdos. Sim. Né? Então, eu sou os dois. Pronto. Né? E temos Agora aqui essa né, a Lei Essa 10.000, né? aí, 639. Eu tenho uma música que fala pedagogia antirracista dentro da Lei 10.639 de 2003. E eu quero também agradecer a Kika, que fez um livro que conta a minha história. Ela fala sobre o apagamento histórico da mulher no hip hop. Ó, mulher no hip hop, apagamento histórico e outras violências. Kika Souza, maravilhosa. Ela foi uma pessoa incrível que abriu para mim esse caminho. Né? Pessoas incríveis, tá? Olha aqui, ó, Projeto Rappers, à venda, vocês podem encontrar. E esse livro eu ganhei semana passada da Cheroline. Um abraço aí pra galera. Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop. Pronto. Hip Hop pelo fim do feminicídio, tá? Quem fez a organizadora foi a Ravena, olha lá. E o prefácio quem escreve foi Cheroline. Ela ficou muito feliz quando apresentou para nós o meu primeiro prefácio, tá? E aqui, olha quanta ferramenta para educação. A Cris, ela começou com a gente na Casa de Cultura também. Ela se destacou, conheceu a Casa de Cultura, é daqui da região do Capão. E ela fez, né, essa grande obra, Pedagogia, Vozes das Periferias. Cristiane Correia Dias, incrível. Material pedagógico, leva para a sala de aula, reunião de professores. Eu estou sempre apresentando para eles esses materiais que são riquíssimos e é uma ferramenta para o nosso trabalho, desenvolver os nossos alunos e falar a língua deles, né? Sim. Eles, quando falam assim do hip hop, o olho brilha. Brilha. Tipo, eu conheço esse movimento e faço parte dele, está dentro da minha história, né? Não, Muda o contexto. eu nunca tive dúvida
né? que quando eu entrei no hip hop, eu nunca tive dúvida que era isso. A gente, todos nós tomando muita pancada. Muito. Eu tive muita dificuldade, mas eu sempre soube que era esse caminho, entende? Várias coisas aconteceram, assim como vocês, mas eu sempre sabia que um dia a gente ia chegar até aqui para fazer essa singela homenagem aí para MC Regina, né, a nossa matriarca, né? Obrigada. Junto com o pessoal aqui do Resgatando Valores, né, pessoal? Aí do podcast do TV nas Ruas, Grande Carlinhos, Mano Reco, MC Regina, Nando e o Thomas. Muito bom mesmo. Ótimo. Obrigado. Pode agradecer? Sim. Quero agradecer a oportunidade, o carinho, o acolhimento, o Reco, Carlinhos, meu esposo que está presente, a esposa do Nando. Obrigada, viu, por ter vindo. Nando, foi ótimo ter visto você depois de quantos anos, hein, irmão? Eu tinha cabelo. É verdade. Thomas, Caramba, tamo junto. Eu tenho cabelo. Tempo, não. Mas eu quero deixar também um salve aí para todos os meus amigos. Sim. É, assim, difícil falar nomes, viu? Mas, assim, se sintam todos contemplados. Sim. Eu amo todos vocês. Obrigado pela força, pela Sim. energia. E espero vocês dia 29 de agosto, Casa de Cultura Santo Amaro, das 13h30 às 17 horas. E é isso aí. Caio, é para você. O próximo é o podcast, né? O Afro Leitura, que é certo. uma galera que está dando muito apoio para nós, está Certo. falando do TV nas Ruas, é uma conexão, eu quero ver Que vocês bom, juntos, que bom. hein? Caio e Carlinhos, podcast Afro Leitura e TV nas Ruas. Perfeito. Quero agradecer o Carlinhos aí também aqui nas ruas. Quero agradecer pelo espaço Mano Reco, Cristiano, MC Regina, Isso aí. Thomas. Thomas do grupo de Tocaias. Tocaias, tá? Tocaias MC. A Isso aí. minha querida namorada esposa, né? Ah, Namorada esposa, querida. tudo É, junto, claro né? Namorada, É, né? muito A bem. Patrícia também, que tá lá no cantinho assistindo a gente. Isso aí, no cantinho Pati. ali, acompanhando. Muito tá bom? obrigado, pessoal. Obrigado a Valeu, todos valeu vocês. mesmo. Obrigado pela experiência. Obrigado pelo espaço também cedido pra gente aí. Mais um programa TV nas ruas. TV nas ruas. TV nas ruas. Mais um programa